E vamos para a aula de arranjos, uma aula de nível de segundo médio, tá? É uma aula inicial de arranjos, envolve ainda mais o princípio multiplicativo. E para quem acompanha no material Etapa 2020, página 244. Vamos que vamos. Então você tem o quê? Que o arranjo de N e K, que são quantidades aí de elementos, né? É o número de sequências ordenadas de K elementos distintos escolhidos entre N elementos distintos. Então, é quando você consegue combinar as suas escolhas. Por exemplo, se eu tiver 10 camisetas e eu vou viajar e eu só posso escolher 3 para colocar na minha mala. Será um arranjo de 10, 3 escolhas que eu posso fazer, certo? Então você pode combinar essas 3 de várias maneiras. E mais para frente a gente continua para os conjuntos finitos, né? Que você tem a quantidade de relações e a quantidade de funções que a gente vai ver. 1. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 algarismos. Qual o número de placas que podem ser formadas com as letras ABC, 3 letras, e os algarismos pares, sem repetir nenhuma letra em nenhum algarismo? Então, pares você tem 0, 2, 4, 6 e 8. 5 pares e somente 3 letras. Na sequência, você tem 5 algarismos pares, né? Então, vamos começar aqui, ó. A placa inteira terá 7 símbolos, né? 3 vão ser letras, 4 algarismos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas opções de letra você tem para a primeira? 3, A, B ou C. Se você escolher uma delas, vão sobrar duas. Escolheu mais uma, vão sobrar uma. Então, essa primeira parte aqui, 3, 2, 1, é somente para letras. E aqui, os pares. A primeira, você tem 5 opções. Podem ser 0, 2, 4, 6 ou 8. 5 opções. Depois cai para 4, 3 e 2, porque acaba a placa, né? Você só tem 7 espaços na placa. E aí, basta multiplicar todos, né? Princípio multiplicativo, que você obtém 720 placas aí diferentes, sem repetir nada, nenhuma letra e nem algarismo. 2. Um cofre possui um disco com 26 letras. A combinação do cofre é formada por 3 letras distintas, diferentes, em uma certa ordem. Se o dono esquecesse essa combinação, qual o número máximo de tentativas que ele precisaria fazer para abrir o cofre, né? Então, pense em opções também. E dessa aqui eu já vou colocar na forma de arranjo. Quantas opções de letras ele tem? 26 opções. E quantas ele tem que escolher? 3. Portanto, o arranjo vai ser 26 e 3, né? 3 em 26 também pode ser lido assim. Do total de 26 opções, eu só posso escolher e combinar 3. Escolher e combinar. Então vamos lá. Direto pelo raciocínio lógico mesmo. Quantas opções você tem para a primeira letrinha lá da sua senha? Todas as letras, né? Pode ser qualquer uma delas, 26. Então você escolhe alguma delas, qualquer uma. Vão sobrar quantas para a segunda? 25. Vão sobrar quantas para a terceira? 24. E acaba aqui porque são somente 3 espaços. Então é exatamente isso. São 26 escolhidas em 3. Você tem somente 3 escolhas, certo? Multiplicando todas elas, você obtém 15.600 tentativas, se, claro, lembrar na última possibilidade, né? Então, você tem que imaginar sempre que ele é bem azarado, né? Ele vai achar a senha no último chute, certo? Para englobar todas as possíveis. Próxima. 3. De quantos modos diferentes se podem vestir 3 meninos do mesmo tamanho, cada um com uma calça e uma camisa, dispondo-se de 5 calças e 4 camisas? Vamos fazer já em arranjo. Se são 3 meninos, eu tenho que fazer 3 escolhas. Quantas calças eu tenho? 5. Então, só de calça será um arranjo de 5 em 3, e só de camisa, um arranjo de 4 em 3. Ó, um arranjo de 5 em 3, eu tenho 5, 4, 3, e um arranjo de 4 em 3, eu tenho 4, 3, 2, certo? Então, o primeiro pode ter 5 opções, o segundo só vai ter 4 e o outro 3 opções. Camisas, o primeiro vai ter 4, o outro 3 e o 2. E aí, pelo princípio multiplicativo, PM, é só multiplicar todo mundo, né? Todos esses valores que você obtém 1.440 maneiras de vestir os meninos com essas calças e essas camisas. Então, é essa ideia de arranjo que tem que ficar para essa aula de hoje. 4.
Já envolvendo um pouco de funções, você tem o quê? Sejam AB conjuntos tais que N de A é igual a P, ou seja, a quantidade de elementos de A, e a quantidade de elementos de B é igual a Q, sendo PQ números naturais. Se a função f A em B é injetora, qual relação deve existir entre P e Q? Ou seja, quem é maior que quem, né? Essa é a ideia. Vamos lembrar o que é injetora. Então, injetora é quando você tem esse tipo de função, né? A e B. Injetora não pode haver repetição de A para B, né? Todos os elementos de A estão relacionados com um elemento de B, mas não necessariamente todos. Então, esse exemplo aqui, só para a gente lembrar do que é uma função injetora. Portanto, a quantidade de elementos de A sempre vai ser menor ou igual à quantidade de elementos de Q. Ó. Repara que todos têm que estar ligados, né? Então, sempre vai ser um pouquinho menor ou até igual aos elementos de Q, para ser injetora. AB. E se a função for sobrejetora? A sobrejetora é desse tipo aqui. Sobrejetora sobrepõe alguns resultados, né? Você deve pegar todos os elementos de B, não pode sobrar nenhum elemento de B. E às vezes existem mais em A, portanto, sobrepõe alguns valores aí. Portanto, os valores de a quantidade de valores, que é P, sempre vai ser maior, né? Ou igual a Q, para ser sobrejetora. Não pode sobrar ninguém de B. E a última, e se F é bijetora? A bijetora é 1 para 1, né? Todas elas têm que estar ligadas com apenas um elemento de cada conjunto. Se ela é bijetora, a quantidade de elementos tem que ser igual, certo? Então, um exercício envolvendo funções e combinações dentro das funções. 5. Considere um conjunto D com N elementos e um conjunto C com M elementos. Quantas funções F D em C injetoras diferentes podem ser definidas? Injetoras, só para lembrar, ó, elas não pode haver repetição de A para B. Portanto, P vai ser menor que Q. No nosso caso, se N for maior que M, não vai ter injetora, né? Agora, então, N tem que ser menor que M para ser injetora. Tomamos o elemento de D e vamos associar ele com o elemento de C. A gente tem quantas escolhas? As M escolhas, né? Você pode escolher qualquer um dos elementos de C. O próximo elemento de D vai associar com outro elemento de C, diferente, né? Distinto. Ó. Portanto, M-1. Imagina que o C tem 30 elementos. Se você já escolheu um, o outro vai ser 29, vai cair um. Você vai ter menos escolhas cada vez que vai andando as ligações, né, as combinações. Então sempre vai ser a partir do M, M-1, M-2, M-3, até o M-N, né, que é o valor total. Então é um arranjo que eu tenho M escolhas e eu posso fazer N escolhas, M opções e N escolhas. E esse N é todos os valores de D, né? Todos têm que estar ligados, certo? Para os adicionais recomendados de 49 a 56. E encerramos por aqui.